Olá, bem-vindos ao canal Magia e Tarô, bem-vindos ao curso Espiritualidade. Vamos agora fazer a última aula da classificação dos espíritos. Última aula em termos assim desse esquema de classificação, ok? Mas vamos lá para chegar ao fim desta parte para continuarmos a desenvolver o nosso curso, ok? Bom, seguindo então na classificação dos espíritos, vamos na segunda ordem, chamados bons espíritos ou espíritos bons, que tem as características de predominância do espírito, o valor do espírito sobre o valor da matéria e principalmente no desejo do bem. Nesta ordem também vamos ter subdivisões, também vamos ter classes, para de alguma maneira também ordenar o poder de cada espírito dentro do bem, a característica de conhecimento, não é? E também de característica de elevação moral. Os mais adiantados contêm o desenvolvimento tanto em sabedoria como nos valores, nas qualidades morais desse espírito. Eles ainda possuem alguns, vamos chamar, vícios, ainda não estão completamente fora da matéria, senão estariam na classe dos espíritos perfeitos. Então, não está tudo perfeito nesta ordem, mas a predominância do bem, ser felizes com o bem que fazem e com o mal que impedem, é uma característica. O amor que unem a vontade, não é? E a existência desses espíritos é uma característica predominante. A bondade e o amor são as características fundamentais dentro desta ordem de espíritos. Portanto, eles não são movidos a característica do orgulho, egoísmo, raiva, ambição, já não fazem parte assim daquilo que é uma característica desses espíritos, embora eles ainda tenham que passar por algumas estágios de evolução, dependendo da classe onde eles estejam, para eles continuar subindo. Dividindo então esta ordem em classes, vamos para a quinta classe que aparece no nosso diagrama, que são os espíritos benévolos, que como o próprio nome diz, são espíritos voltados para o bem, dá-lhes a missão de proteger, missão de afastar o homem, não é? O mundo do mal, trazer-lhes a mensagens do bem, é aquilo que lhes dá mais satisfação. São ainda um pouquinho limitados em termos de conhecimento, ok? Então a parte moral, o avanço moral é a maior característica que eles têm, mas ainda tem em sentido intelectual coisas a aprender. A quarta classe, os espíritos sábios, que tem uma característica importante que é a sabedoria, o avanço, a ciência para eles é algo bastante importante, é onde eles têm um conhecimento e transmite conhecimento. A parte moral para eles não é essa transmissão de mensagens, embora seja importante, não é o ponto fundamental das mensagens que eles trazem, mas também aquilo que eles trazem como tecnologia e avanço é sempre voltada para o bem, para o crescimento, para a evolução do mundo. Não estão sobre o jugo dos defeitos, né, das imperfeições das outras classes de espíritos. Agora o nome que é parecido, terceira classe, espíritos de sabedoria. Mas o que distingue esses espíritos é um elevado grau de moral, de sentido, né, de conhecimento sobre a moral, e estarem grandemente fornecidos de conhecimento em várias áreas. Então, a sabedoria geral é uma característica desses espíritos. Eles têm muito o que dizer em várias áreas, sempre com a condição de trazer uma mensagem de isto está melhor para o nosso desenvolvimento, porque traz sabedoria e ao mesmo tempo não nos compromete com uma paixão, com um defeito humano. E contrapartida, são aqueles espíritos que estão sempre, que têm um conhecimento bastante elevado, bastante coordenado naquilo que é espiritual e material, desenvolvimento, ciência e ética, que é o que caracteriza mais esses espíritos.
Bom, e agora por último, dentro dessa ordem, os espíritos da segunda classe, que são espíritos superiores. Espíritos superiores, essa ordem, são espíritos que estão muito completos em tudo que eu disse até agora, em moral, em conhecimento, em bondade. Todos esses atributos estão acima dos outros todos. E estão assim mais descaracterizados num termo assim de presença, ou seja, eles são espíritos que se revelam em personagens, em pessoas que têm condições de compreender. Ou seja, não é fácil de incorporar esses espíritos, ok? Porque eles estão determinados a incorporar e trazer mensagens úteis para pessoas que vão usufruir, né? Para o seu bem e para o bem da humanidade. Aquelas pessoas que vão ter um destaque em termos de evolução humana, que possam compreender, possam traduzir as mensagens que esses espíritos trazem até nós. Esta classe de espírito, quando por algum motivo ela encarna, é sempre por uma missão espiritual, e não para um aprendizado, e não para uma evolução, mas para cumprir missões para o nosso mundo, para a evolução. São seres que aparecem como um exemplo, não é? Exemplo de perfeição no nosso mundo humano. Bom, e agora temos a primeira ordem, espíritos puros. Classe, a única classe também, só tem uma classe, ou seja, não há divisão aqui, é os espíritos completamente puros. Não tem missões, desculpa, não tem encarnações, não tem o sentido aqui de estar encarnado entre nós, a menos que seja algo extremamente fundamental, extremamente raro, como foi a encarnação de Jesus, por exemplo. Embora não estamos colocando Jesus nesta classe. Jesus é um espírito à parte, que depois, claro, vamos falar muito sobre Jesus, obviamente. Mas assim são os ministros de Deus, são os anjos, arcanjos, que podem às vezes se conectar com o mundo, com algum médium, mas não é difícil será um médium que tem sempre uma conexão com esses seres. É algo bastante esporádico, não é? Que acontece trazendo mensagens assim bastante relevantes à nossa evolução, ao nosso conhecimento. Então são os anjos, arcanjos, serafins, que estão mensageiros diretos de Deus, que já passaram por todo tipo de evolução e que têm que ser tratados assim de uma maneira muito incompreensíveis entre nós, não dá para nós compreendermos a sua existência, porque estão descaracterizados de matéria, então para nós é algo assim ainda inatingível para termos a noção exata da sua forma, das suas características, das suas qualidades, dos seus poderes, vamos dizer assim. Bom, e agora em termos de classificação chegamos ao fim. Nesse ponto do curso, falamos algumas poucas coisas, mas você vai ver que algumas poucas coisas que nós falamos vai ajudar muito a responder algumas questões. É só lembrarmos aqui alguns pontos importantes desse nosso curso, que vai ajudar você a raciocinar e ter uma resposta para várias questões assim que surgem e já não teremos dúvidas sobre a resposta delas. Até a próxima aula, pessoal!